Hoje eu quero falar com você sobre algo que não se mede pelos olhos naturais. Nem toda cegueira é física. Há pessoas com visão perfeita que não conseguem discernir o que Deus está fazendo. E há outras, simples e improváveis, que enxergam com clareza espiritual. Talvez hoje você esteja vivendo confusa, sentindo que não entende os caminhos de Deus, olhando para a própria vida e se perguntando onde Ele está agindo. Se isso descreve você, fica comigo até o final. Hoje, em nosso devocional, vamos falar sobre a promessa de visão espiritual. Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida e se multipliquem no seu coração. Que alegria ter você aqui em mais um devocional do Dias com Jesus. Enquanto você se acomoda, eu te peço, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e, se ainda não é inscrita no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Assim você recebe nossos devocionais todos os dias e nos ajuda a alcançar mais corações. Agora, abra sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 10, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês veem. Essa declaração de Jesus é profunda e ela começa nos ensinando algo essencial. Jesus não disse isso à multidão. Ele disse em particular aos discípulos. Isso nos mostra que há revelações que não são compreendidas por quem apenas observa de longe. São compreendidas por quem escolhe proximidade. Jesus não está falando de visão física. Ele está falando de discernimento espiritual. Muitos viam os milagres, muitos ouviam as parábolas, mas poucos compreendiam o que aquilo realmente significava. E é aqui que algo importante se revela. Os discípulos não eram os mais instruídos, nem os mais preparados. Eles eram os mais disponíveis. Visão espiritual não é inteligência, é revelação. E revelação nasce da intimidade com Deus. Os discípulos estavam vendo o reino de Deus em ação. Viam pecadores sendo restaurados, enfermos sendo curados, oprimidos sendo libertos. Mas, acima de tudo, viam o próprio Messias diante deles. Jesus afirma que muitos profetas e reis desejaram ver o que eles viam, mas não viram. Isso nos ensina algo poderoso. Visão espiritual é privilégio concedido por Deus. Não é um direito automático. Você pode viver em uma geração cheia de recursos espirituais e ainda assim não enxergar, se o coração estiver distante. E talvez você se pergunte: o que é visão espiritual hoje? Visão espiritual é a capacidade de perceber o agir de Deus, mesmo quando Ele não age de forma espetacular. É reconhecer a mão de Deus em processos silenciosos, em mudanças internas, em portas que se fecham para proteção e não para punição. Quem tem visão espiritual discerne tempos e estações, entende correções como cuidado, enxerga propósito onde outros veem atraso, percebe Deus mesmo no silêncio. É enxergar com os olhos da fé. Mas por que nem todos conseguem ver espiritualmente? Porque visão espiritual exige rendição. Exige humildade para admitir que não sabemos tudo. Muitos preferem controlar, explicar ou resistir em vez de se submeter à vontade de Deus. Jesus não revelou tudo aos orgulhosos, mas aos ensináveis. Não aos curiosos, mas aos comprometidos. A visão espiritual se perde quando o coração se fecha. E essa promessa fala diretamente com quem hoje se sente confuso. Ela diz que confusão não é o fim da história. Muitas vezes, é o início de um novo nível de revelação. Deus não confunde para perder. Ele permite o silêncio para aprofundar. Se hoje você não entende o que Deus está fazendo, não desista. Continue caminhando com Jesus. A clareza vem com a permanência. Desenvolver visão espiritual, na prática, é buscar intimidade com Deus e não apenas respostas rápidas. É permanecer na palavra, mesmo sem emoções intensas. É orar pedindo discernimento, não controle. É obedecer,
mesmo quando não entende tudo, é confiar que Deus revela no tempo certo. A visão espiritual não se força, ela se recebe. E quando você passa a enxergar espiritualmente, tudo muda. Muda a forma como você interpreta a vida. Muda a forma como reage às perdas. Muda a forma como espera. Você deixa de viver refém das circunstâncias e passa a viver ancorada na verdade. O caos não desaparece, mas perde o poder de governar o coração. Agora, eu quero orar com você. Feche seus olhos comigo e vamos orar. Senhor, eu coloco diante de Ti essa vida que ora comigo agora. Tu conheces as confusões, as dúvidas e os silêncios do coração. Pai, concede visão espiritual. Abre os olhos para enxergar o Teu agir. Ensina a discernir o que vem de Ti e traz clareza onde hoje há incerteza. Declaramos que queremos caminhar perto de Jesus, com um coração ensinável, com olhos atentos e com fé para ver além do óbvio. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você hoje, escreva aqui nos comentários. Eu quero enxergar com os olhos da fé. Coloque também o nome da cidade de onde você me ouve, para que eu ore por você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa de discernimento e se inscreva no canal Dias com Jesus. Permaneça aqui conosco. A palavra abre os olhos, alinha o coração e nos ensina a ver como Deus vê. Deus te abençoe.